da área, faz o facão, puxa a marcação, a bola entra por dentro, quem é que cobra o pênalti? É o Gabigol. Ai. O torcedor tá pegando o pé do Gabi morto, Gabigol, como queiro aí, do Lil Gabi, mas dizer que ele não jogou nada... É ficar com uma coisa muito ali. Se ele não fizer gol toda hora, de 5 em 5 minutos, ele não tá jogando nada. O Flamengo fez o que tinha que se esperar Gabriel se dele. movimenta, Gabriel abre espaços. Eu achei a movimentação dos quatro ali, Arrascaeta um pouco acima, Everton com 2 gols. Agora, o Gabriel não estava morto ontem, não. O Gabriel participa, inclusive. Fala, Facinca, que eu vou colocar aqui o Flamengo fez o que se esperava dele ontem, ganhar de um adversário mais limitado. E ótimo, e que bom que conseguiu. É isso que é importante. O ponto fora da curva é ter dificuldade contra esse time de time. Né? Contra esse tipo de time. O Flamengo não teve. Não teve dificuldade. Ele se mostrou seguro. E o que o torcedor espera nesse momento não é nem espetáculo, é segurança. É jogar com segurança. É jogar quão mais simples possível o Flamengo conseguir ser, para se tornar um time que na própria Libertadores passe esse tipo de recado. Também jogamos quando precisa e vamos atrás do resultado, que na Libertadores é mais fundamental do que o espetáculo. Quantos times dão espetáculo na Libertadores e ficam pelo caminho? Libertadores é diferente. O próprio Atlético, ano passado, exatamente. Né? Você tem que ter o resultado também. O Flamengo tem que jogar, convencer e ter o resultado. Se o resultado for 1-0 em vez de ser 5-0, comemore 1-0. Fala, Zé. Não, eu quero, dentro do que o Facincani está falando, e eu concordo com ele, é só lembrar o que o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro o ano passado na Libertadores. Primeiro jogo teve dificuldades, no segundo jogo conseguiu o resultado e a entrevista do Abel pós-jogo. Eu tinha um planejamento e esse planejamento deu certo. Muitas vezes você tem que escolher. Eu quero passar a fase. Como? Ganhei de 0,5-0, 2-0, 3-0, jogando bem, jogando mal, mas eu passei. Se o Flamengo bater campeão, ninguém vai lembrar se o Gabriel fez um gol ou não, se ele jogou bem ou não contra o Tajeres. Vão comemorar e colocá-lo como um dos ídolos da história do Flamengo. É o torcedor, a gente sabe como o torcedor funciona, mas isso não pode influenciar o vestiário do Flamengo. E Dani, time desorganizado não é campeão. Time ruim não é campeão. Ele tem algum mérito para ser campeão. Claro. Então, independentemente de como ele vai ser campeão, ele vai ter esse objetivo traçado e, dependendo do título, de uma forma mais evolutiva. Ou seja, tem equipes que... Eu falava em 2018 do Palmeiras, não vou mudar o assunto rapidinho, mas é só para dizer. Aquele time não jogava uma bola para ganhar uma Libertadores. Tanto é que não ganhou. Ele foi campeão brasileiro porque ele atacou 2 objetivos que eram maiores que ele não conseguiu. E aí ele foi campeão brasileiro pela sobra ali, beleza. Se o Flamengo tem como objetivo ganhar a Libertadores, ele tem que jogar pela segurança dentro dessa competição. Né? E jogar um futebol que nessa competição, ou os adversários olhem para ele e falam, pô, os caras estão cascudos. Sim. Não é um time de espetáculo e tal, mas é um time cascudo. É um time que na hora do vamos ver, vai lá e resolve, vai lá e faz um gol, faz um segundo gol, né? Então, é esse tipo de postura. Você precisa jogar de acordo com o tamanho da competição. Né? Essa competição hoje exige que o Flamengo seja mais cascudo e menos visual. Até porque, Dani, desculpa, futebol não é show da Broadway. Entendeu? Que o show da Broadway é o seguinte. Mesmo num final triste, ele é bonito. Né? Você vai lá, você vê aquela peça toda, aí você tem um final triste. Nossa, mas que lindo, me emocionei. Ai, mas o final não foi feliz, mas não faz mal, que espetáculo lindo. Futebol, meu amigo, não é peça de teatro que final triste vai ser aplaudida. Final triste no futebol é tragédia. Futebol tem que terminar com um final feliz toda hora. E final feliz, não importa o conjunto, ele tem que ganhar, ele tem que resolver. Se o Flamengo quiser bater campeão, não importa como, tem que jogar pra isso. Falou em show da Broadway, eu vou vir pro lado de cá, porque afinal de contas de Nova York, você entende, né? Sim, só indo pra lá brevemente. Eu quero te ouvir sobre o Gabigol. Coloca na tela pra gente, por favor, porque ele fica mordido, né? E parece que isso move o Gabigol também. Ontem ele deu uma resposta pública, colocou um post em rede social, falando assim, ó, hahaha, hashtag fora Gabigol. E colocou os números dele ali, repostou, né, do Goleada Info, os números dele pelo Flamengo. E aí, óbvio, tem ali o total e tem nessa temporada. Ele tem 16 jogos, 11 gols e uma assistência. Um desses gols ontem marcado de pênalti. Daqui a pouco eu quero mostrar um outro lance aqui desse jogo. Não tem VAR nessa fase da Libertadores, hein? Mas eu vou mostrar um outro lance aqui para saber a opinião de vocês. Só quero te ouvir antes, Sormani, sobre o desempenho do Gabigol e sobre esse post, né? Ele gosta. Não, ele é movido a isso, né, Dani? Ele é movido a isso. Ele tem que ter sempre uma fogueira embaixo dele para ele não ficar acomodado. Os números dele são excelentes, né?
A gente olha aí, os números dele são maravilhosos, imagina. Ele tem 115 gols no Flamengo e 28 de pênalti. Muita gente fala, só vai de pênalti. Não, a maior parte é tudo bola rolando. Sim. E ele não bate falta. Ele não bate falta. É verdade. Ele bate só o pênalti. Porque tem gente que bate falta e bate pênalti, né? O Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo, quando ele jogava, ele batia falta e batia pênalti. O Rafael Veiga no Palmeiras bate falta e bate pênalti. Aliás, ontem fez um de daqui a pouco a gente vai chegar no Palmeiras. Espetáculo. E o Gabriel, ele não bate falta, ele só bate a penalidade, né? Eu sou suspeito para falar do Gabriel, porque ele é um menino da vila, né? Eu conheço ele desde criancinha. Me lembro dele quando tinha uma propaganda da Gatorade, ele nunca tinha jogado no time de cima do Santos, ele já fazia essa propaganda. Entendeu? Se ele estiver vendo alguém falar para ele vai se lembrar disso. Ele tinha acho que 14 ou 15 anos, ele já fazia essa propaganda e o pessoal apostava muito nele, muito nele. Eu acho que ele deu a resposta, pelo menos em nível doméstico, ele vai muito bem, obrigado. Internacionalmente ele não obteve sucesso, mas eu acho ele um jogador extraordinário. Outro dia estava reclamando dele, lembra que eu falei para você, quer trocar pelo Marcos Leonardo e pelo Camacho? A gente troca, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó, reclamar do Gabriel é o fim do mundo, gente. Reclamar do Gabriel torcida do Flamengo tá pegando no pé dele aqui, #F90BR, vai mandando aí o placar pro jogo do Corinthians de hoje. Muito mesmo? O pessoal tá pegando no pé dele aqui, dizendo que ele não jogou nada ontem. Fala pra torcida do Flamengo torcer um pouquinho pro Santos com o Marcos Leonardo de centroavante. E vou falar outra coisa. Marcos Leonardo não é ruim, O Gabriel, ele não é pode ruim, ter... não. O Gabriel, ele pode ter... O Jorge era bom também, vocês viram o que aconteceu com ele. O Gabriel, ele pode ter mil atitudes que eu não concorde. E nem acho que são exemplares, enfim, estilos de vida até completamente diferentes, por idade, etc. Pode ter mil situações que eu olho e falo, putz, não dá. Mas ele tem uma coisa que eu falo, esse cara eu queria do meu lado numa Mas o que ele fez que te incomodou? Não, zero. Aí são coisas, fatores extracampo, estilo de vida, são coisas que eu não... Cada um Você gosta de rap, de trap? Não, Dani, o assunto não é esse, Dani, não vamos desviar, só tô dizendo o seguinte, ele tem uma vantagem. Quem tocou nisso foi você. Não, sim, mas Eu quis entender. Então, são questões, assim, posicionamentos, esse tipo de coisa, ir pra Twitter, ficar batendo boca com gente que não vale a pena, enfim, querer, às vezes, sabe, se colocar acima do bem e do mal em situações, é uma questão de personalidade dele. Não concordo, mas ok, mas ele tem uma vantagem. Independentemente de tudo isso, ele é muito decisivo em jogo grande. Comprometido. Acabou. Comprometido. Mas não jogou nada. Não se acomoda. Mas não sei o quê. Esse cara, em todo jogo decisivo, ele pimba, guarda. Mas ele pênalti, não importa. Tá lá. Ontem ele Pênalti foi reclamando decide. de mais um pênalti ainda. Coloca o lance aí pra gente, por favor. 20 minutos do segundo tempo. Ele é empurrado na área. Eu quero saber se vocês acharam que não tem VAR, né? VAR só nas oitavas. Então quero saber se isso aí é pênalti ou se não fez carga. Não achei. Não, esse não. Esse foi no braço. Vamos ver se a outra câmera muda a minha opinião. Mas eu achei que não. Ele não ia chegar na bola e acabou forçando. Ele fica revoltado, né? Olha lá, ele continua, o jogo continua. É esse tipo de postura. Sabe, ele às vezes é desnecessário. Ele, sabe, se torna pedante. Não me incomoda, pô. Qualquer jogador reclamaria nessa situação. Ok, mas são vários, isso não é só dele. Mas ele é excessivo em muitas situações. Não foi nada, foi nada. Nada? Nada. Por essa imagem, nada. Não achei. Então tá bom. Mas independentemente de tudo isso, você queria o Gabriel do seu lado, no seu time, óbvio, pra ontem. Porque ele decide jogo grande, é jogador que resolve. O ano passado, a final da Libertadores, quase foi invertida pro Flamengo, que estava sendo, sabe, engolido taticamente pelo Palmeiras, por causa do gol desse cara. Por causa do gol desse cara. Ele fez gol contra o Palmeiras, fez os dois contra o River Plate. Ele decide jogo. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem jogador o quê? Eu troco 10 vezes um cara que não é artilheiro no ano, mas que em jogo grande entra e faz e resolve, do que cara que às vezes enche de gol no primeiro semestre. O cara termina, você olha o número do cara, o cara tem 27 gols na temporada. No primeiro semestre, 21. 6 no segundo semestre, com um monte de jogo que não vale nada. Nos jogos grandes o cara passa em branco. Bora, Zé. Deixa eu ir lá no estádio ouvir o Zé. Fala, Zé. É que ouvindo o Facincani assim, eu lembrei que no começo do ano o Palmeiras estava falando de 1-9. É só uma coisa assim que
passou na minha cabeça. Passou na sua cabeça, né? Mas calma que a gente vai chegar nesse passou Palmeiras. assim. Tem um 9 em construção que falou assim, ó, se estão pedindo, eu vou trabalhar para isso. Daqui a pouco a gente vai falar do Navarro aqui. Agora, deixa eu só tocar nesse calcanhar de Aquiles, né, do Flamengo, porque a gente está enaltecendo aqui, apesar da torcida ainda pegando no pé um pouco do Gabriel na partida de ontem, a gente está enaltecendo os 4 na frente pela movimentação. Tem uma questão defensiva, ela não é novidade, ela existe há muito tempo no Flamengo, ontem se expôs de novo defensivamente esse Flamengo, e aí eu quero ouvir vocês, mas eu também quero levar em conta a quantidade de desfalques nesse setor que o Flamengo tem. Ele muda ontem o meio-campo, acho que numa tentativa de construção de jogo, né, quando ele coloca o João Gomes e o Thiago Maia, recuarão para a zaga, mas esse Flamengo está desfalcado também. Quanto passa pelo desfalque, quanto passa pela ineficiência do sistema? Se você virasse para mim e falasse, ó, o Flamengo vem jogando com uma linha de defesa há 20 jogos, aí ontem ele teve 4 desfalques e trocou a linha inteira, eu entenderia. Uma ação descoordenada, uma brecha que ficou. Agora, esses desfalques acontecem há muito tempo. Fabrício Bruno não joga há um tempo, Rodrigo Caio não entrou em campo esse ano, o Davi Luiz e o Felipe já estão jogando ali há algum tempo e a bola sempre entra pelo mesmo setor. Ontem aqui, a gente até brincava no tom, porque tinha um fundo de verdade. Eu lembro que eu ainda falei, Dani, vai sair um gol por ali. Você lembra? Uhum. É todo jogo é a mesma coisa. A transição, ela é mal feita. O entre linhas da volância, Sormani gosta quando eu falo volância, da volância,